Olá, eu sou Kleber Ferreira e vamos dar continuidade aos estudos aqui do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Estamos começando um novo livro, hoje é a lição 2. Então vamos falar, do livro Leis Morais da Vida. Mas antes de começarmos esse estudo, eu vou pedir quem puder e quem quiser fechar os olhos para entrarmos em contato com o Mestre Jesus, com o nosso Pai Celeste. E assim pedindo ao Mestre que esteja conosco durante esse comentário evangélico, para que possamos passar o mais próximo possível dessa mensagem, trazendo amor, trazendo paz, trazendo compreensão, trazendo conforto para cada coração. Porque o caminho, a verdade e a vida é o Mestre. E assim, Mestre, esteja conosco, hoje, agora e para sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, novamente, antes de começar, inclusive, eu vou pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo. Curta o nosso canal, nós precisamos muito da sua curtida no canal e da sua curtida do vídeo. E deixe impreterivelmente o seu comentário. Isso ajuda o vídeo a ganhar relevância no YouTube e vai passar para mais pessoas. Tudo bem? Então, vamos começar, Mais um último recado. A nossa casa de Frei Anselmo, ela precisa muito da colaboração de vocês. Obviamente, da colaboração financeira, sim. Basta você entrar no site e você vai ver a forma que você pode ajudar. Mas nesse momento nós estamos pedindo roupas. O frio está chegando, o inverno está chegando. Então, aquela roupa que você não usa mais, claro, em bom estado, haja visto que não temos capacidade de remendar, consertar as roupas, ou ajustar. Então, traga aquela sua roupa, seu cobertor, a sua meia, não importa, nós precisamos da sua ajuda, tá? Nós contamos com a colaboração de vocês. E, claro, estão todos convidados a visitar a nossa casa. E assim, novamente, é um estudo novo, essa é a lição número 2 do livro Leis Morais da Vida, né? Psicografado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, que desencarnou recentemente no auge dos seus 98 anos. Que Jesus o receba de braços abertos e através do Espírito, que era a sua mentora, Joana de Ângeles. Então, sem mais delongas, vamos começar a leitura e depois o comentário. Então, lição número 2, Oração no lar. Vamos lá. A transformação do lar em célula viva do cristianismo, deixa eu aumentar um pouco aqui. A transformação do lar em célula viva do cristianismo operante constitui labor impostergável. Por mais valiosas se façam as conquistas externas na atividade cotidiana, com vistas ao progresso e à felicidade, se tais aquisições não encontrarem fundações e segurança no reduto doméstico, far-se-ão edificações em constante perigo. Então, só para a gente já começar aqui a falar, nós estamos trazendo o poder da oração dentro da família, dentro do lar. Os primeiros que vamos nos relacionar são os nossos familiares, tá? Então, precisamos transformar o nosso lar numa célula viva do cristianismo operante. Tá bom? Continuando. Isto porque o lar é a matriz geradora da comunidade ditosa sobre o qual repousam os sustentáculos das nacionalidades progressistas. Os distúrbios internos em qualquer máquina de serviço provocam prejuízo na rentabilidade quando não se dá a paralisação do trabalho com danos imprevisíveis. Então, se o lar está conturbado, ela dá o exemplo de uma máquina, Se a máquina está quebrada, ela vai trazer muitos prejuízos para essa empresa, afetando a sua rentabilidade, atrapalhando totalmente essa empresa. E a mesma coisa no lar. Se o lar está em desequilíbrio, obviamente abrimos espaços para as forças negativas, as forças trevosas agirem em nossas vidas. Continuando. A família é o fulcro da maior importância para o homem. Não obstante os complexos mecanismos da reencarnação, os fatores
criminógenos ou os estímulos honoráveis encontram no núcleo familiar as condições fomentadoras para o eclodir das paixões insanas como das sublimes. Então, dentro do lar, temos que ter, né, que tipo de estímulo que nós temos? Das paixões insanas ou de coisas sublimes? Precisamos pensar muito nisso. Não é verdade? Deixa eu colocar mais aqui no centro. Obviamente, nesse capítulo, perdão, de quando em quando, surgem as exceções, como atestando que o diamante valioso, apesar de tombado na lama, fulgura precioso, ou a pedra bruta, embora o engaste nobre ou estojo especial, de forma alguma adquire valor. Então, o que que eles estão dizendo aqui? Que nós precisamos, né, entender que, mesmo um diamante valioso na lama, ele continua simplesmente sendo um diamante. E uma pedra bruta dentro de uma caixa maravilhosa apenas é uma pedra bruta. Por que que ele está dizendo isso? Porque muitas vezes nós damos como desculpa que o ambiente fez com que nós sejamos criminosos. Isso também não é verdade. Isso depende de nós. Claro que ele pode colaborar para isso, mas nós trazemos experiências de outras vidas e precisamos perseverar em Deus e em Jesus para que mesmo que tenhamos condições adversas em nossas vidas, nós temos que, através, nesse caso, da oração, da fé em Deus, na fé em Jesus, seguir adiante. Num lar lucilado pela oração em conjunto, onde, a par do exemplo salutar dos cônjuges, a palavra do Senhor recebe consideração e apontamentos superiores, ao menos periodicamente os dramas passionais, as ocorrências infelizes, os temores e as discórdias cedem lugar à compreensão fraternal, à caridade recíproca, à paciência, ao amor. Novamente, o lar é a base da família, é a base da sociedade. Tudo que nós vemos nas ruas vem dos lares. Todas as coisas boas e todas as coisas que não são boas. Seja a falta de educação, ou seja a caridade. Seja o amor, ou seja o egoísmo. Seja a paciência e a calma, ou seja, a imprudência ou a violência. Precisamos estar atentos que, para a nossa reconstrução, ela vai passar primeiramente pelo lar e pela nossa reforma interna. Ali se caldeiam os complexos fenômenos da evolução e se resolvem em clima de entendimento os problemas urgentes que dizem respeito à recuperação de cada um. Não apenas se ajustam e se sustentam afetivamente os nubentes, como se reorganizam os programas iluminativos, retemperando-se ânimo e ideais à inspiração do Cristo presente. Novamente, na reencarnação, nós já temos um planejamento de vir com a família que temos hoje e precisamos buscar cada vez mais o equilíbrio dentro do lar. Sem a oração e sem Jesus e sem a nossa vontade de melhorar, vai ficar um lar desequilibrado. Quando foi a última vez que nós convidamos Jesus para entrar no nosso lar? Vamos refletir. Enquanto eu tomo uma água que eu faço uma pausa, reflita, quando você pediu para Jesus adentrar ao seu lar? Companheiros sinceros queixam-se quanto aos danos promovidos pelos modernos veículos de comunicação de massas. Diversos expositores do verbo espírita invectivam, né? O que que é invectivar? Colocam palavras violentas contra as permissividades odiernas, as coisas que acontecem atualmente, né? E nós espíritas não podemos fazer isso. Não devemos simplesmente criticar o irmão. Podemos criticar a situação, mas nunca o irmão, né? Como diz, vamos amar o pecador e jamais gostar do pecado.
Mentes lúcidas, considerando a áspera colheita de espinhos da atualidade, reagem com emoção através da palavra falada ou escrita, né? Então, nós temos uma mente lúcida e estamos, nesse momento, né, xingando, né, amaldiçoando, vamos dizer hoje, nossos irmãos políticos. É esse o pensamento cristão? É dessa forma que Jesus trataria um irmão que está na política, cometendo deslizes? Será que somente esse irmão ou esses irmãos cometem deslizes? Os políticos são um reflexo da sociedade. Não existe sociedade honesta e políticos desonestos. Vamos fazer uma reflexão. Desonestidade não é roubar bilhões de reais. Ou melhor, isso é desonestidade, perdão. O que eu quero dizer, roubar R$ 1 e roubar 1 milhão, roubar 1 bilhão, é desonestidade do mesmo jeito. Quando você não devolve o troco da padaria, da farmácia, não importa. Quando você pega alguma coisa da empresa que não é sua. Ah, eu peguei uma caneta, não devolvia, mas é da empresa. Não é sua, mas é só uma caneta, não importa. Aquilo que não é seu, não pegue. Quando você desperdiça algo que não lhe pertence. Então nós precisamos começar, né, a entender que precisamos novamente buscar através da prece, através da oração, o nosso equilíbrio para termos a racionalidade. Ser racional não tem nada a ver com frieza. Ser racional é pensar, né? Vamos dar exemplo do Chico, né? Uma vez uma mulher perguntou para o Chico, ela estava falando de fé, então ela falou assim, Chico, o Chico perguntou para ela, filha, ter fé é da seguinte forma: se você vê um leão faminto com a boca aberta, você tem fé em Deus, você colocaria a sua cabeça na boca do leão? Ela mais que prontamente falou, sim. Não, filha, isso não é fé raciocinada. Você não pode colocar a cabeça na boca do leão. Você tem que confiar em Deus, mas fazer a sua parte. Colocar a cabeça na boca do leão não é ter fé raciocinada. Isso Kardec nos ensinou. Vamos ter uma fé raciocinada. Jesus iria nas redes sociais xingar esses irmãos políticos? Você pode colocar a sua opinião sem ofender, sem amaldiçoar. É muito importante nós termos isso em mente. Muitos oferecem programas complexos de ação, talvez impraticável, debatem, acusam, vociferam, mas pouco fazem realmente. Então, ação, lembra? A fé sem ação é obra morta. Continuando. Aqui, ó. O trabalho do bem é paulatino e a reforma moral, para ser autêntica, será sempre individual, bem elaborada, sacrificial. Então, novamente, vamos colocar isso na nossa mente agora. O trabalho do bem é paulatino e a reforma moral, para ser autêntica, sempre será individual. Modifique a você mesmo. Bem elaborada, ou seja, bem trabalhada e requer sacrifício, sim. Eu posso comer um pedacinho de bolo e sair um pouco da dieta, mas eu devo comer o bolo inteiro, né? Tudo requer sacrifícios na vida. As técnicas ajudam, todavia, deixa eu colocar aqui, fica melhor. As técnicas ajudam, todavia, só a persuasão honesta mediante a qual o homem se conscientiza das necessidades reais consegue lograr libertá-lo dos compromissos ditosos, engajando nas disposições restauradoras. De pouca monta o esforço para ajudar a renovação do próximo, se não ensinar fixado ao exemplo da própria modificação íntima para melhor. Então, assim, o que ele quer dizer aqui? Nós precisamos ajudar a ensinar e dar o exemplo. Isso é muito importante. O exercício evangélico na família, a pouco e pouco, em clima de cordialidade e simpatia, consegue neutralizar a má propaganda, as investidas violentas do crime de todo porte que se insinuem e rompem dominadoras. Então, somente através do evangelho, através da prece, da nossa busca da melhoria interna, nós vamos conseguir eliminar toda essa carga negativa que recebemos da mídia, das notícias,
das pessoas, dos pensamentos, porque um pensamento negativo nos influencia. Toda vez que temos um pensamento negativo, nós emanamos para o planeta essa energia escura. Ao realizares o culto evangélico do lar, não te excedas em tempo, então, no máximo 15 a 20 minutos, não mais do que isso, a fim de ser evitados a monotonia e o desinteresse, para que não sejamos redundantes. Não imponhas aos que não te compartem as ideias ou pretere, por enquanto, outros rumos. Então, não obrigue ninguém a fazer aquilo que não quer, né? Somente adultos. Crianças, elas nos acompanham, precisamos dar direcionamento aos nossos filhos, mas o outro adulto não insista. Se ele quer, ótimo. Se ele não quer, tudo bem, façamos a prece para ele. Tenta argumentação honesta e branda, conv, conv, convinente e autêntica. Então, nada de arrogância, nada de ar superioridade, nada de palavras que vão trazer a debates infrutíferos. Insiste junto aos filhinhos para que comungue contigo do pão do Espírito, conforme de ti recebem o pão do corpo. Faze, porém, a tua parte. Se sentires a tentação do desânimo, a amargura e a decepção, recorde-te do otimismo dos primeiros cristãos e não desfaleças. Orando em conjunto, recomendavam os invigilantes, os perturbadores e inditosos ao Senhor, aurindo forças na comunhão fraterna para os testemunhos, com que incementaram na humanidade as excelências da Boa Nova. Que ora te alcança o espírito sem as agruras da perseguição externa e das dolorosas injunções da impiedade humana. Acende o sol do evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Então, novamente, vamos aqui começar a refletir. Vamos pensar da seguinte situação. A oração, ela é extremamente importante ao levantar, ao dormir, a uma refeição. Podemos agradecer mentalmente através da prece e oração, a prece é algo mais mental, a oração, como diz a palavra, nós falamos. Quantas vezes nós fazemos preces por dia? Ah, mas eu chego cansado. Senta na cama antes de deitar. Faça uma prece, converse com o Pai, peça uma proteção, peça perdão. Lembra que a gente tem que começar sempre uma prece pedindo perdão para Deus pelos nossos erros. E os nossos erros não advêm somente da boca ou da escrita, principalmente dos nossos pensamentos. Ou você acredita que quando você pensa, ninguém vê? O plano espiritual consegue captar. O pensamento, ele tem vida, ele forma uma energia. Então, quando nós pensamos mal de alguém, quando nós pensamos negativo, isso influencia o nosso corpo físico, influencia o planeta e influencia as pessoas, e principalmente quando nós utilizamos da maledicência para com o próximo. Vamos fazer preces no nosso lar através do Evangelho. No nosso trabalho, vamos fazer uma prece. Chegou no ambiente de trabalho, eu agradeço, faço uma prece para você e para todos que estão lá. Na hora de sair, a mesma coisa. Eu gosto de dar sempre esse exemplo. Se você está num transporte público, no carro, andando na rua, passou uma ambulância, faça uma prece. Agradeça. Peça a proteção de Jesus para esse irmão que de repente está com dor, está no desespero, para o motorista da ambulância que está correndo. Mas lembre-se, o nosso equilíbrio está no lar. Não podemos ter um lar desequilibrado. E somente com o evangelho, com a tranquilidade, com aquele tom de voz tranquilo, com a paciência, porque talvez as melhores pessoas estejam no nosso lar, mas também aqueles maiores desafetos também podem estar lá, para que possamos nos redimir dos erros do passado. A família é o local de maior aprendizado, depois vem a escola, depois vem a sociedade como um todo, os amigos. Então, procure fazer pelo menos uma vez por semana o evangelho no lar. É muito importante. Comece a ter o hábito da prece.
e você vai ver que a sua vida vai se modificar, que você vai ter mais equilíbrio, que você vai ter mais paciência e principalmente perceba os erros que você comete, os erros que nós cometemos. Comece consertando eles gradativamente. Isso é possível. E assim, eu espero, agradecendo a Jesus, eu espero que essa lição seja útil de alguma forma. Novamente eu lembro, curta, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, é muito importante para ajudar as obras assistenciais do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Então vamos agradecendo, fazendo uma prece, pedindo ao Mestre que abençoe a todos que estão assistindo essa palestra, mas principalmente abençoe a casa de Frei Anselmo, abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso país e o nosso planeta. Mestre, obrigado mais uma vez por tudo que você faz para nós e por nós. Graças a Deus, graças a Jesus. Até o próximo estudo. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Até mais.